Olá, eu sou a Dia Calenguela Maquiesse, eu tenho 31 anos, sou de cultura de candomblé e eu sou terapeuta holística e curadora da Preta Curandeira. A Preta Curandeira é um espaço onde pensamos em saúde do povo preto, a saúde holística, a saúde em modo integral. A gente pensa na saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Nós estamos muito acostumados em falar em saúde física como em bem-estar geral, e hoje é menos tabu falar sobre saúde mental. Mas a saúde espiritual e intelectual, ela não é falada. Há uma brecha muito grande e nós precisamos entrar num complemento aí para a gente gerar um campo completo de saúde. A saúde espiritual, ela é nada mais que conexão. A gente não fala de religiosidade. A conexão é a conexão com os seus ancestrais, com a sua história, com o que você se identifica. Você conhece a sua história? Você sabe quem são os seus? Para a gente começar a falar de história, a gente precisa falar um pouco sobre saúde mental e intelectual, que ela precisa estar completa e você precisa entender e interpretar a história que você ouve dos seus mais velhos, dentro do seu terreiro, dentro da sua família, o que a gente lê nos livros e o que a gente vê hoje na internet e no mundo. A gente precisa interpretar tudo isso e estar com a saúde mental e intelectual integrada à sua espiritualidade. E para falar desses dois campos, a gente precisa falar também da saúde física. Sem a saúde física não tem possibilidade dessas outras duas estarem em ordem. A gente precisa da saúde física para conseguir a saúde mental e intelectual e também a saúde espiritual. Isso é holístico, essa é a terapia holística, essa é a terapia de conexão. Falando em conexão, lembrando dos nossos povos do continente africano, falar um pouquinho sobre o povo Akan. O povo Akan é um povo mitológico, muito milenar, e eles têm uma simbologia muito incrível, que são os símbolos adinkras. Os símbolos adinkras têm muito significado. Um desses símbolos, ele fala exatamente de tudo que a gente falou, sobre toda essa terapia holística, que é o Sankofa. Sankofa é um pássaro olhando para trás e pegando o seu ovo. Qual é o significado disso? Quando o pássaro que voa sempre para frente olha para trás e pega o que é seu, pega o seu ovo, o significado disso é pegue e volte. Pega o que é seu e siga em frente. Isso é a conexão que você precisa para seguir em frente e ligar todo esse campo de saúde para o seu bem-estar. Hoje eu fui convidada aqui para falar um pouquinho sobre ervas e sobre essa integração das ervas no seu cotidiano, falar de saúde e a sua conexão espiritual, física e mental com as ervas. Bom, gente, eu fui convidada aqui no Festival Odara para apresentar um pouquinho das ervas para vocês e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com incenso. O que eu tenho aqui para fazer incenso, citronela e mirra. É um incenso super cheiroso, muito maravilhoso, e essas ervas, essas plantas, elas crescem com muita facilidade no nosso quintal. A citronela a gente costuma utilizar para espantar mosquitos e fazer limpeza de casa. A citronela ela é muito perfumada, ela tem um odor muito forte e só essa planta dentro de casa ela já vai afastar muitos mosquitos dessa casa. E se você fizer um óleo ou incenso, você consegue defumar a casa, deixar ela bem perfumada e também espantar os mosquitos. A mirra, ela é uma erva sagrada, tá? Ela está em vários livros de história, vários contos da África ancestral. Ela é uma erva que ela é muito perfumosa, tem um cheiro maravilhoso e ela só floresce no inverno. Imagina o poder que uma planta tem para florescer apenas no inverno. Dentro de todas as plantas que eu conheço e eu costumo usar, a mirra ela é a mais sagrada, a mais poderosa para eu fazer um incenso. A mirra ela traz prosperidade, além de trazer muita felicidade para sua casa, e ela é um perfume, ela tem um perfume maravilhoso. Você pode fazer um perfume seu, se você quiser fazer em
casa, você pode colocar dentro de um álcool. Esse álcool normal que a gente compra em casa, aquele álcool Duo ou qualquer outro que a gente compra no mercado. Colocar os galhos da mirra dentro desse álcool e deixar lá ele mergulhado até o álcool ficar verde. Tirar todo o insumo dessa planta. E você pode usar aquilo ali para perfumar a sua casa. Então você pode colocar aqueles palitinhos que a gente compra nas casas de essência e tudo mais, para deixar a sua casa mais perfumada, com um cheiro maravilhoso, além de atrair prosperidade, tá bom? E aqui, pra gente fazer o incenso, eu vou ensinar aqui passo a passo para vocês, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as outras ervas. A mirra nós podemos utilizar o galho, não tem problema nenhum para fazer o incenso, tá bom? Ou a gente pode destacar as folhas e fazer só com as folhas. Dependendo onde você planta, ou você colhe, ou você compra a sua mirra, o tamanho das folhas dela varia muito. Elas podem atingir até 10 centímetros. Ou fica assim, pequenininho, 2 centímetros, 2,5 centímetros. E assim fica mais fácil pra gente produzir um incenso. A gente vai pegar o galho, juntar esse galho e eu vou usar junto com a citronela. A citronela a gente precisa destacar as folhas, tá bom? Então a gente vai destacar aqui todas as folhas da citronela. Vou colocando aqui junto com a minha mirra. Lembrando que é muito legal quando a gente for colher, se a gente planta em casa, você precisa pedir licença para a folha, para o seu pé, o que é que seja, para você colher. A gente está pensando em espiritualidade, a gente está pensando em energia e energia preta. Então a gente precisa respeitar a natureza e entender que tudo tem seu tempo. E você não pode colher nada sem a permissão, tá bom? Então a gente pede licença para a folha, licença para a sua planta, para você colher, e você pode contar para ela o seu propósito, para potencializar tudo que a gente quer naquele incenso, naquele óleo, naquele perfume, naquele banho de folhas. Tudo que você for fazer, você pode contar para sua planta, para você ter ali um resultado bacana. A gente está falando de saúde preta, saúde holística, e a gente tem que entender que tudo na natureza está composto com a gente, é conexão. Nós somos completamente conectados à natureza. Então, quando eu peço licença, quando eu colho uma planta, quando eu faço material com ela, é como se a gente estivesse utilizando a nossa energia para repor a nossa saúde. Então a gente precisa entender que existe uma conexão direta comigo e com a planta, comigo e com o animal, comigo e com o ar, comigo e com tudo. Nós somos parte do mundo, nós somos parte do todo. Essa é a conexão, isso é Sankofa. A gente juntou todas as plantas, todas as ervas que a gente vai utilizar, hoje só a citronela e a mirra. A gente vai pegar um cordão qualquer, não tem problema não ser uma linha crua, tá? A gente pode utilizar aquela linha de crochê, pode ser colorida, não tem problema, o que você tiver em casa, tá? Não precisa de impedimentos. O que você tiver em casa ou o que você pode comprar nessas casas de aviamentos. Primeiro, você vai segurar aqui a planta com muito carinho, sem destroçar, tá? Então não vai apertar muito forte, você vai só segurar firme todos os galhos numa única direção, tá bom? E você vai amarrar. O amarrar é só dar essa volta aqui, tá? A gente vai dar a volta na base e vai começar a subir bem devagarzinho. Subindo com carinho, com propósito. Esse incenso, além dele ser muito útil para casa, para espantar os mosquitos, as moscas, enfim, todos os insetos que te incomodam ali, ele é muito bom para prosperidade, trazer abundância para sua casa. Essa é a função da mirra. A mirra, ela atrai dinheiro, atrai abundância. Então, se você puder focar nisso enquanto você estiver amarrando, é muito bom. Você pede
para a folha, que essa folha me traga muita abundância, me traga dinheiro para o meu lar. Me traga alegria. E você vai desejando tudo que você quer que aconteça quando você queimar esse incenso. Você viu que as folhas ficaram todas juntinhas? Todas amarradinhas? Você vai mudando isso, vai tornando isso aqui um bastão ou incenso natural. A gente usa com bastão, com a sua mão você vai colocando as folhas no lugar, tá? Para elas não ficarem fora e quebrar depois. Vai dando formato. Lembrando que esse incenso vai ter o formato que você quiser. Se você deixar ele mais pro ladinho, ele vai ficar pro ladinho. Se você quiser deixar menor, você quebra os galhos, você deixa ele menor, coloca as folhas numa outra direção. Não tem problema, tá? E agora que a gente chegou no topo, a gente vai descer para concluir a amarração. A gente veio girando só de um lado, agora você vai girar pro outro lado, tá? Colocando as folhas sempre para dentro da linha. E a linha passando por cima das folhas que ainda ficam soltas. Não tem problema se a linha ficar meio maluca, não, tá? Que o importante é você deixar essa linha toda, essas folhas todas presas pela linha. É bem interessante. Que como eu já tenho mais destreza, porque eu faço isso quase diariamente, pra mim é um pouquinho mais fácil, mas não tem problema demorar, faz bem devagarzinho. Você pega uma tesourinha. No final você dá um nó para essa linha não soltar. É muito importante que essa linha não solte de jeito nenhum, porque senão as suas folhas vão cair. Esse é o processo de confecção. Esse é um dos processos, né? Agora, essas folhas, para a gente queimar, elas precisam estar secas. Normalmente, se está um tempo bom, sem chuva, um tempo tranquilo e não úmido, você consegue secar essas folhas em 7 dias. Como que a gente vai secar isso aqui em 7 dias? Você viu que eu deixei uma cordinha aqui pro ar? Você vai colocar eles de ponta cabeça, assim, amarradinhos, bonitinhos. Você vai achar um lugar, um varal, outra vez, um cabide. Você vai fazer isso, vai amarrá-lo e vai deixar ele secando por 7 dias. 7 dias são importantes para que, no mínimo, 7 dias, tá, gente? Para que essas folhas estejam completamente secas e você consiga queimá-las depois. E esse processo de espera também é um processo de energização desse incenso, tá? É o processo de paciência que a gente precisa, é o processo do autoconhecimento. Nem tudo que a gente faz, ainda mais falando sobre saúde natural, acontece do dia para a noite. A gente precisa entender que as coisas levam tempo. E se o dia tiver úmido, chuvoso, né? Provavelmente esse incenso ele vai secar em 15 dias, 20, ele vai demorar um pouquinho mais. O que a gente tira dessa história quando a gente fala de uma saúde integral e a gente está falando sobre incenso? Além da espiritualidade e a conexão que a gente tem com o plano, a gente lida com a paciência. Além da paciência que a gente precisa ter com a calma, o zelo, com aquelas coisas que a gente está fazendo, nós também temos que lidar com a situação do tempo. Quando o tempo está mais frio, as coisas vão mais devagar. E quando o tempo está mais quente, mais agitado, as coisas têm um tempo mais apressado ou um tempo certo, vamos dizer assim. Todo tempo é certo, mas às vezes quando está chuvoso, isso vale para a parte física, espiritual e mental, a gente demora mais para se adaptar. Vamos lembrar, por exemplo, quando a gente está triste, chove. E quando a gente está feliz, é um dia de sol. Quando a gente está triste,
as coisas demoram muito mais tempo para cicatrizar. As tristezas, as perdas, os momentos, eles demoram mais para passar. Mas quando a gente está feliz, contente, de acordo com o que a gente define que é isso, as coisas vão mais rápido, o nosso dia parece que passa mais rápido e as coisas terminam ou se concluem com muito mais rapidez. Então a gente precisa entender o nosso tempo, o tempo da planta, tá? O tempo da natureza é o nosso tempo. Conexão, Sankofa. Tudo que a gente faz é Sankofa. A gente não pode esquecer disso. A gente vai pendurar e deixar isso aqui bonitinho lá dentro de casa. Se não der pra dentro de casa, legal que seja no quintal, mas tem que ser uma área coberta. Não pode chover em cima do seu incenso. Como eu disse, se chover, a gente perde esse incenso e a gente não consegue mais utilizar, tá bom? Então deixar ele num lugar seco, ou no sol, ou na sombra. Pode deixar dentro de casa, a gente pode pendurar nas janelas. Normalmente, quando a gente fala de espiritualidade, os incensos eram pendurados nas janelas ou nas portas. Tá bom? Vou falar aqui um pouquinho mais sobre saúde das plantas. A nossa saúde, coisa simples que a gente tem em casa. Aqui eu tenho um pouquinho de camomila. E a camomila é super fácil de encontrar. A gente encontra camomila no mercado, nos chás, casa de ervas, enfim. E a camomila, ela tem um poder de acalmar, de tranquilizar muito maravilhoso. E o que a gente pode fazer com uma erva seca, que é o que normalmente a gente encontra no mercado? A gente pode fazer chá de camomila, ele ajuda muito pra gente dormir. Você pode dar isso para criança também, não tem contraindicação nenhuma, nem para gestante, nem lactante, nem criança, independente da idade, né, depois que sair da amamentação. Não tem restrição nenhuma para a camomila, ela ajuda a acalmar a gente, ajuda a refrescar o corpo. Por exemplo, uma queimadura, a camomila pode te ajudar a fazer um chá de camomila e mergulhar um pano dentro do chá e colocar em cima da queimadura. A camomila acalma, e não acalma só o nosso espírito, ela acalma o corpo físico, o corpo que a gente toca também. A gente precisa lembrar que a planta, ela é todo um complemento, e quando a gente fala que aquilo te deixa agitado, ela também agita suas moléculas. Então ela agita a sua pele, ela vai agitar o seu cabelo. Por exemplo, plantas agitadas, quentes, ou que dão essa sensação de alegria, elas para o cabelo são uma maravilha, porque eles vão fazer crescer o seu cabelo, vão fazer crescer unhas, vão fazer você ter mais disposição. Por exemplo, o hibisco ou o abacate. E aqui, com a camomila, a gente pode fazer não só um banho, né, um chá ou uma compressa, que é bem legal, compressa para cólica também é muito bom, para criança, né? Às vezes a gente tem problema com a dentição, fazer um paninho misturado com a camomila e dá para a criança morder, é muito bom também. Isso acalma os dentes, a gengiva, aquilo dá um alívio, tá bom? Então a gente precisa lembrar que a planta, ela é muito mais do que a gente imagina. Ela é viva e ela tem um poder incrível. E aqui eu trouxe um pouquinho mais de um trabalho que eu faço com a Preta Curandeira, que é esse local de saúde preta que eu contei pra vocês. Esse aqui daqui é um escaldapés. O que é um escaldapé? O escaldapé, ele é um produto, né, natural que nós utilizamos para tranquilizar o corpo físico e emocional. Os pontos dos nossos pés, o pé, ele tem toda a ligação com o nosso corpo. Então, quando a gente utiliza um banho específico para o pé, a gente consegue tratar coisas físicas, espirituais e mentais. Esse banho aqui de escaldapés, ele é um banho relaxante, tá? A gente tem sais para a gente trazer essa cura para o pé, camomila, cravo e alfazema. Com essa mistura, a gente consegue estimular a calma, a tranquilidade e ainda
tratar algumas indigestões ou infecções com o cravo. Isso é infecção, indigestão, isso é no corpo todo, tá? A gente está falando do pé, a gente vai dar banho no pé, mas lembrando que os pontos dos pés estão ligados a todo o nosso corpo, assim como os pontos das mãos. Nós temos pontos energéticos que ligam todos os nossos órgãos. E com esses banhos, com esses preparos, com esses cuidados, a gente consegue tratar algumas enfermidades, algumas dores, algumas doenças, sem utilizar dos fármacos. Tá? Os fármacos normalmente nos deixam viciados e eles são paliativos, eles tiram aquele desconforto momentâneo, mas eles não curam o que está te trazendo aquela enfermidade, ou aquela dor, aquela tristeza. Tá? Eles vão tirar aquela dor, mas ela provavelmente vai voltar quando você parar de tomar aquele remédio, ou enfim, mudar aquele medicamento. Ou vai te trazer um outro malefício. Cura uma parte, destrói outra. Normalmente é assim que se faz com os fármacos. Falando dessa linha de fármacos, eu tenho aqui açafrão da terra. Essa aqui é uma tintura preparada pela preta curandeira, de açafrão da terra. O açafrão, ele é maravilhoso para a sua imunidade, tá? Ele é um tubérculo, ele é uma raiz, assim como o gengibre, muito parecido com o gengibre, mas ele tem essa cor maravilhosa, incrível, com muitas vitaminas. Você pode tomar essa tintura de açafrão todo dia pela manhã para aumentar a sua imunidade. Se você não conseguir fazer uma tintura, não conseguir comprar essa tintura de açafrão, você pode colocar açafrão no suco, você pode colocar açafrão na tua comida e já utilizar da energia das plantas para te curar. Você consegue fazer toda essa questão da saúde, cura, paliativos, enfim, com a alimentação e com as ervas, tá bom? A tintura de açafrão, ela é um pouquinho mais complexa e a gente precisa um pouquinho mais de estudo para a gente preparar. Mas se você colocar isso aqui no suco, cortar um pedaço de açafrão, colocar no suco de abacaxi, no suco de laranja, você consegue tomar e ainda assim pegar toda essa vitamina, toda essa questão da saúde holística para sua vida, tá? E eu trouxe aqui também uma outra planta maravilhosa que normalmente as pessoas olham com ela como se fosse uma erva daninha. É o açapeixe. O açapeixe é muito utilizado pela minha avó e ele cresce nos quintais pelo mundo, aí pelo Brasil, muito facilmente. E todo mundo acha que é uma erva daninha e corta e não se utiliza disso. Hoje a gente vive num contexto de Covid, da pandemia, de toda essa questão respiratória, e é um vírus que ataca os nossos pulmões, que nós ficamos sem ar e tudo mais. E a açapeixe, ela é uma erva que trata exatamente disso, do nosso pulmão. Ela é ótima para resfriado, tosse, bronquite. E normalmente ela está pelas ruas, está pelos quintais, ela está nas praças. Ela é uma erva muito fácil de encontrar no seu herveiro, tá? Você pode fazer dela um chá, mas ela é uma planta muito amarga, ou também pode fazer um xarope. Existem várias receitas de xarope na internet, os avós conhecem, as mães conhecem receitas de xarope. Praticamente açúcar, você faz um melaço e joga as ervas dentro. E você consegue ir tomando isso aos poucos e ajudando o seu pulmão a ficar mais forte e também a eliminar muco. Tá? Se você está com uma tosse muito forte, se você está com Covid, a açapeixe, ela é uma erva maravilhosa e desvalorizada, infelizmente, porque a gente perdeu essa conexão com as ervas, com as plantas, mas é muito interessante, muito incrível e muito necessário da gente voltar com essas práticas de saúde. Como eu estava falando da açapeixe e de algumas outras ervas, eu queria perguntar para vocês conhecem o herveiro da sua rua? Você conhece o herveiro do seu bairro, da sua cidade? Você conhece algum herveiro?
Você sabe onde você pode buscar qualquer tipo de erva? Você pode pedir um socorro? Você conhece uma benzedeira? Com certeza tem uma na sua rua ou no seu bairro. Você conhece alguma? Você conhece os terreiros que tem perto de você? Você conhece uma casa onde você pode ir cuidar da sua espiritualidade, da sua saúde a partir das ervas? É legal a gente se perguntar e a gente se conectar com o nosso bairro, com o nosso quilombo, com a nossa casa, com as pessoas que estão em volta, e lembrando dessa conexão. Antigamente as benzedeiras eram as nossas avós, e agora que elas não são, quem são essas pessoas? Né? Eu sou uma benzedeira no meu bairro, eu sou uma benzedeira na minha cidade. Nem todo mundo na minha rua me conhece, mas a gente cria uma trava e a gente bota limites porque a gente ficou dependendo ou dependente, né, de outros tipos de manutenção da saúde, e normalmente a gente só pensa na saúde física. Então, se a gente fica doente, a gente precisa melhorar a saúde física, e às vezes a gente precisa melhorar também a saúde espiritual, a saúde mental, a saúde intelectual, a saúde emocional. E dentro desses lugares, com herbeiros, benzedeiras, curadoras, nas casas de candomblé, a gente acha esse lugar, esse quilombo, esse lugar para se reconectar e buscar Sankofa. Eu estou falando isso porque a minha conexão, o meu lugar, eu vim parar aqui na frente dessa câmera para vocês porque eu tive esse contato. Eu conheci um babalorixá, eu conheci um sacerdote, eu conheci uma casa de candomblé, eu conheci os meus irmãos de axé, eu conheci a minha comunidade e eu comecei a aprender, e ainda estou aprendendo muito da minha cultura de candomblé. E eu estou aqui porque eu descobri o meu caminho com o meu sacerdote, onde eu trabalhava com 1000 outras coisas, eu precisava daquele trabalho, eu estudei 1000 outras coisas e não entendi o porquê que eu não tinha conexão com tudo que eu já trabalhava nesse mundo. Eu trabalhava com outras coisas, com outras pessoas, com público, eu vendia outras coisas. E eu descobri que o meu caminho, né, ele não é exatamente esse trabalho formal que eles nos mostram. Eu sou uma médica, mas que tipo de médica? Eu não cursei medicina. Mas eu tenho um ofício, eu tenho uma função, e eu descobri esse caminho dentro da minha casa de candomblé, junto com o meu sacerdote e pelo caminho das flores. Quando a gente fala da nossa casa, do nosso momento, e a minha casa de candomblé, e o meu sacerdote, ele é meu pai, ele é meu amigo, e ele está junto comigo, e os meus irmãos são realmente os meus irmãos, é a minha família estendida, essa comunidade, esse quilombo, que é construído todos os dias e todos os momentos, quando a gente está junto e quando a gente não está junto, ele também faz parte da nossa saúde espiritual, faz parte da nossa saúde mental e da nossa saúde física. A gente precisa lembrar, enquanto povo preto, que o quilombo faz parte da nossa saúde. E a gente precisa lembrar que hoje vocês estão vendo esse vídeo, lembrando talvez de Sankofa, mas existe um outro ditado, uma outra simbologia que fala de Exu, que Exu atirou uma pedra ontem para matar um pássaro hoje. E às vezes vocês estão matando um pássaro hoje na pedra que acertaram ontem. Tá? Então lembrar de tudo isso, de toda essa conexão, que a gente precisa de um quilombo, que a gente precisa de um sacerdote, a gente precisa de gente mais velha, de irmãos mais velhos, irmãos mais novos, a gente precisa de comunidade para a gente pensar no holístico, na nossa saúde em período integral. Então, pegue e volte. Como eu falei das ervas dos sacerdotes e de toda essa questão holística, falar um pouquinho da preta curandeira. A preta curandeira, como eu disse no começo, é um espaço pensando saúde do povo preto. E eu sou terapeuta holística e mestre reiki, e dentro desse espaço da preta curandeira, eu aplico o reiki, né? Eu faço essas terapias com reiki, meditação, cristais, com as ervas, com a benzeção. Então, todos esses produtos que eu mostrei aqui,
Eles são feitos na Preta Curandeira, são feitos por mim e também são feitos para os meus clientes nas terapias. A terapia é super fácil de agendar e ela vai para todos os campos, né? Se você quer pensar em Reiki, que é a energização a partir das mãos, que é a energia do universo que a gente emite pelas mãos para atrair a cura. A meditação para a gente relaxar, autoconhecimento, autodeterminação. A meditação guiada também a gente faz. A cristaloterapia, que é a energização e a cura através dos cristais, pedras sagradas e cristais que a gente localiza aqui no Brasil. E também, junto com as terapias, nós temos um espaço de meditação que acontece toda sexta-feira na Preta Curandeira, no Instagram, @pretacurandeira, e também no WhatsApp. Para quem quiser o WhatsApp, é só entrar na minha página Preta Curandeira no Facebook ou no Instagram para participar do grupo de meditação todas as sextas-feiras. A gente faz esse processo de acolhimento, né? E junto com esse processo de acolhimento, a gente agenda as terapias junto com o Reiki, a meditação, com as ervas e também com o oráculo. O oráculo da Mãe Terra é um oráculo intuitivo que a gente começou a trabalhar na Preta Curandeira para trazer autoconhecimento e acolhimento para os clientes e para todo mundo que puder e quiser buscar o seu caminho através da natureza. E eu gostaria, para finalizar, agradecer o espaço, agradecer o Festival Odara por ter me chamado, por ter me dado esse espaço, por ter me dado essa oportunidade de falar do meu trabalho e falar um pouquinho de saúde para vocês. Agradeço imensamente a minha irmã Jennifer por me trazer para cá, e trazer o quilombo para cá, e trazer essa possibilidade da gente falar da nossa cultura, da nossa saúde, das nossas questões, todas aqui para vocês. Muito obrigada.